Seguinte, gurizada, Renato Portaluppi assina a vitória do Grêmio no Clássico. Ele mudou o esquema a tempo, no começo da temporada, 3 jogos atrás. O Grêmio atropelou o Novo Hamburgo. O Grêmio se classificou na Copa do Brasil. Só que a imprensa já vinha vindo evolução. Mano Menezes disse que é nos últimos 3 jogos. A imprensa já vinha no esquema anterior, vendo o Grêmio progredir. O Grêmio é um super time? Não, não é. Há muito a ser corrigido. Mas Renato assina esta vitória, foi competente, envolveu o Internacional. Mais do que isso, desde o primeiro minuto, o Grêmio se propôs a ser protagonista, a correr o risco do contra-ataque, mas a atacar o adversário, a tentar a vitória na sua casa. Renato é o grande vencedor deste clássico Grenal, que também tem um grande perdedor, o nome dele, Mano Menezes. Boa tarde a todos vocês ligados na TV Bandeirantes. Estamos abrindo o nosso Donos da Bola, live no YouTube, onde está a nossa enquete interativa, que hoje pergunta para você o seguinte. Aí está. Por que o Grêmio venceu o Grenal? Tem mais time? O grupo é melhor? Erros do técnico Mano Menezes? Ou o Renato pensou melhor o jogo? São 4 alternativas. Nós sabemos que há outras tantas questões envolvendo o jogo e a vitória gremista superior em campo. Nós estamos colocando estas 4 alternativas. Tem mais time, o grupo é melhor, erros de Mano Menezes. Renato pensou melhor o jogo. Ribeiro Neto, vou começar contigo para a gente começar analisando e debatendo a vitória do Grêmio, na minha opinião, superior e merecedor do placar de 2-1, Ribeiro. E assim, justo, o Grêmio mereceu e até vou dizer, o Grêmio colocou em risco a sua superioridade, porque, como disse bem o Renato, o Grêmio perdeu de novo, assim como o jogo contra o Campinense, várias oportunidades. Mas o Grêmio construiu para ganhar o jogo e o resultado acabou, de uma certa forma até inesperada, que foi nos acréscimos, se tornando justo. Me surpreende, eu fiquei realmente surpreso, e uma surpresa boa para o Grêmio, na minha opinião, porque eu não esperava que esse encaixe que o Grêmio estava tendo nos 2 jogos anteriores conseguisse fazer efeito contra um time que, na minha opinião, iria pronto e treinado. Só que teve uma outra surpresa. O Internacional, através do seu treinador, ao mudar o time para conter esse Grêmio diferente, desencaixou. E o fato do Depena não ter aparecido no jogo, o fato do Baralhas não ter achado o meio-campo do Grêmio, tem uma explicação. O time do Inter, então treinado, pronto, ele começou o Grenal desentrosado. E essa, na minha opinião, é a grande explicação para o Inter não conseguir jogar no primeiro tempo, evidentemente com as valências positivas do seu adversário. Baldasso. Vocês estão fazendo uma análise equivocada e muita gente está fazendo uma análise equivocada sobre a estratégia do Mano Menezes. O Mano não errou. Eu passei a semana inteira pedindo que o Mano mudasse a sua estrutura do meio-campo para povoar o meio-campo, porque é onde o Grêmio joga com os seus 5 meias qualificados. A estratégia estava correta. Você sabe qual é o problema? É quem tinha que executar a estratégia. Você sabe qual é o problema? Eu vou dizer para vocês qual é o problema e vou dizer para vocês por que eu não aceito a derrota nesse Grenal. Eu vou dizer por que eu não aceito a derrota no Grenal. Não é por não admitir que o Grêmio foi melhor. E foi melhor. Eu vou dizer por que eu não aceito. Porque não tem cabimento o Grêmio ter sido melhor do que o Inter no Grenal. O Inter do final do ano passado, pronto, vice-campeão brasileiro. Começa o ano, fica o treinador, ficam os jogadores todos, ninguém sai, padrão de jogo. O Grêmio desmontado, que em 1 mês e meio se remonta e ainda está em formação, é melhor que o Internacional. É isso que eu não admito. Você sabe qual é o problema? O problema é que no Internacional não ouvem ninguém. O problema foi a arrogância de acreditar que era o suficiente. O constrangimento de ver um Grêmio remontado às pressas ser melhor que o Internacional, e o Grêmio hoje é melhor que o Internacional. O Baldasso, né, que virou meme na internet, o velho do bingo, gritando, eu quero 5, eu quero 8, eu quero 9. Pois me digam aqui, olhem pra mim agora e me digam, quem era o 5 ontem? O Baralhas. O que jogou o 5? Quem era o 8 ontem? Era o Johnny. O que jogou o Johnny? Quem era o 9 ontem? Nem tinha 9 ontem. É isso que eu quero dizer pra vocês. Não é a estratégia do Mano Menezes, a estratégia era correta, coibia o meio-campo do Grêmio. É que o Inter não tem bons jogadores para fazer isso. Não tem bons jogadores, porque o grupo do Inter é incompleto. O Inter está passando pelo constrangimento de atravessar uma virada de temporada
Com um time que era considerado pronto, com o mesmo treinador e com um padrão, e ter evoluído e ter visto o Grêmio ser melhor. Este é o problema, este é o constrangimento. Não há cabimento o Grêmio se remontando ser melhor que o Internacional. JB. Meneghetti, eu vou começar pelo Grêmio porque foi o vencedor e eu tenho a tese de que a gente, na imprensa, inclusive, debate por vezes mais quem perdeu do que quem ganhou. E o Grêmio ganhou, concordo contigo, por conta do Renato. Foi ele quem conseguiu dar esse jeito de jogar para o Grêmio nas últimas 3 partidas e conseguiu descobrir e encaixar as peças e foi inteligente, que nunca se duvidou da capacidade intelectual do Renato, o suficiente para manter os jogadores, mesmo que o Ferreira, numa teoria, num começo de temporada, fosse titular. Então o Grêmio jogou muito mais bola. Futebol não é sempre justiça, mas eu gosto sempre de lembrar isso. Ontem se fez justiça. Por vezes tu vence sem merecer, por vezes tu perde injustamente, mas ontem venceu quem tinha que vencer. Seria injusto, até o empate, e mascararia muitos erros. O Grêmio jogou mais. O Grêmio teve, para mim, um padrão de jogo muito eficiente, que está se mostrando com toques curtos, rápidos, faz 1-0 com o Cristaldo achando Vina. Para mim, os 2 grandes jogadores que são o Vina, o fiador desse jeito de jogar mais tabelado do Grêmio, faz 1-0. Já podia ter sido 3-0, 3-1, porque o Bustos perde um gol. Aliás, o Bustos está vendo de 2022, né? Mas tudo bem, 3-1 ali no primeiro tempo, porque o Bitelo teve 2 chances, que se cai na mão do Soares, que não fez lá um grande Grenal, mas se cai no pezinho do Soares, nós íamos estar falando de uma goleada aqui. Então o Grêmio amplamente superior no primeiro tempo, no segundo começou a administrar a vantagem. Renato aí, né, ele gosta de viver fortes emoções com o Thiago Santos e Tassiano na partida, mas curiosamente, 2 jogadores que ele coloca, Carbacho e João Pedro. João Pedro, que eu sempre tive e disse, olha, não conheci o jogador, fui buscar referências. Me falaram que não era um cara do nível do Grêmio, mas hoje está jogando, inclusive, para ser titular. Vão lá e resolvem a parada. Se fez justiça ontem na Arena, o Grêmio tinha que vencer o Grenal. A gente tem que falar da vitória do Grêmio. E aí, JB, tem um aspecto que tu, o César e o Ribeiro acham que o Renato não é autoral. Eu quero saber se tu enxergou as digitais de Renato Portaluppi nesse novo Grêmio. Peraí, os meus BOs eu assumo. Quem faz meu, autoral é a Ribeiro Neto. Tu disse só que o Renato não devia ficar esse ano, né? Não, eu não queria permanência dele. Que bom que tu me dá a Tu viu as digitais do Renato ontem no esquema tático do Grêmio? Vi e quero dizer para você que talvez esse seja o trabalho mais importante da carreira do Renato. Só falta tu dizer agora que o antecessor do Renato deixou pronto. Não. Porque o antecessor do Renato esse ano é o Renato, que chegou em outubro para confirmar o acesso. Não, que desde o Roger já está pronto. Um ano e meio. É o time do Roger. É o time do Filipão de 95, né? Tá bom, tu perguntaste para mim e eu vou tentar responder. Reconhece? Não, eu reconheço que o Renato está fazendo algo que ele nunca fez. Eu não conheço. Tá. Mas isso aí é um elogio, isso não é uma crítica, é um elogio. E vou dizer mais. Mas o Renato antecedeu o Renato. É verdade, só que o Renato, naquela oportunidade do ano passado, já estava herdando um time pronto, não tinha muito o que fazer. Mas que pronto, um amontoado de jogador que estava cambaleando na Série B. Mas que time pronto? Um prato ruim pronto, então. Tá bom, mas estava pronto, era ruim e pronto. Ele não tinha o que fazer mais. Estava pronto, cara. Não. Na Série B se provou que não adiantava, não fez diferença o Renato. Não tinha o que fazer. Viu? Mas, JB, quando tu fala que o time está pronto, se eu estou te entregando um time pronto, em tese é um time bom. Tá pronto, tá montadinho. Quem disse isso é tudo, não estou dizendo isso. Mas tá pressuposto. Não tá pressuposto. O Renato entrou lá, quando você defende em 2016, 17, entrou com um time pronto. Que time pronto, cara? Isso é o maior migué que se criou na imprensa gaúcha. Dizer que o Roger deixou tudo pronto pro Renato. Eu falei uma coisa e eles estão comentando outra. Viu? Então não reclama. Assim, ó. É que você diminui o tamanho do Renato, depois ele dá burdoada em você. O Renato não tem problema. O Renato acertou. O Renato acertou. A imprensa ia mudar de opinião na segunda-feira. Desculpa, Ribeiro Neto. Não mudei de opinião. Eu defendo o Renato. Eu queria o Renato em 23 do Grêmio e tu não. O Baldasso... Engole. Isso eu mantenho. Eu não queria a virada do nem tu, nem Renato. César, nem mas Ribeiro. o César... É que assim, ó... O futebol não é estático. Isso. Há 3 jogos atrás, o Grêmio não estava jogando bem. Faz 3 jogos que o Renato encontrou o jeito de jogar e jogou bem. Mas aí o que tu vai fazer? Então, mas o que tu vai fazer? Tu vai continuar insistindo. Quando o João Pedro foi contratado, eu cheguei aqui e disse assim, olha, não conheço o jogador. Fiz 2, 3 ligações para colegas de São Paulo e me disseram, não é jogador pro Grêmio. O cara tá mostrando no campo que ele tem como jogar no Grêmio. O que tu quer que eu faça? Que eu mantenha? Não, eu vou mudar. Vou dizer, ó, ele tá jogando bem. Não, é para não deixar o Meneghetti
Meneghetti falar uma coisa que não é verídica aqui. Tá? Não, vocês criticam o Renato, essa que é a verdade. As Agora ele co- as- ganha o Grenal e vocês têm dificuldade para reconhecer. A vida muda em 24 horas. Isso. Tá certo o Renato, né? Ele falou Hã? isso Mas é que, quinta-feira, né? mas é que Ele muda. falou isso quinta-feira, Se né? o fato muda, tu muda a maneira de tu ver o fato. Tá bem. Eu era o cara que não achava que seria interessante manter o Renato. Gente, Mantiveram o Renato. Aí o César tem uma tese que é ainda mais brilhante. Não pode tirar o Renato agora. Porque o projeto foi feito para ele. Imagina se. Não, eu tô dizendo assim, se o Renato tá errado. Um projeto todo feito por o Renato e aí o Renato sai. Não pode. Para ser justo com o Renato, não é só que ele foi autoral. Não é só que ele foi autoral. Ele foi ousado, criativo e certeiro e cirúrgico. O Renato, ele começa o ano com esquema, vê no meio do caminho que com pontas ele não tinha peças para isso. Ele abre mão de velocidade lateral do time dele para colocar 5 meias qualificados. E isso sempre é um risco, porque o time menos veloz, em tese, tem menos intensidade também. E ele resolve todos os problemas. Ele foi criativo, autoral, cirúrgico e absolutamente certeiro. Vai, Ribeiro, tenta se justificar aí. Agora eu vou tentar falar. Eu estou dizendo assim que esse pode ser o trabalho mais importante da carreira do Renato, que pela primeira vez, vou dizer, ele pegou um trabalho pronto e ruim, né, do Roger, ao contrário da outra vez, ele pegou um trabalho ruim e manteve do jeito que deu, que não tinha o que fazer. E dessa vez ele montou um time do zero, que é, na minha opinião, a primeira vez que ele consegue fazer isso. Então, ele está quebrando uma próprio paradigma dele mesmo. E isso é muito bom, é elogiável. Talvez ele esteja nos mostrando uma competência que a gente não tenha visto. É você, exemplo. Tá bem, então é eu, Meneghetti, tá bom, eu tô falando... Isso. Então, assim... Não generaliza, a posição é tua. Eu não tô, mas é que que eu não tô tô dando a minha contigo nessa opinião. barca. Eu acho que o Tá Renato tem bem. outros defeitos. Tá Mas bem. eu acho que Tá bem. esse de que ele não tem conhecimento tático para montar o time, eu discordo. Mas eu posso elogiar ele sem nota explicativa. Estou Tá bem? elogiando. Ele está começando um trabalho que dá esperanças de dar frutos. E isso, para a carreira do Renato, na minha opinião, é algo novo e é elogiável. Muito bem. Ô, Tiger, vamos colocar o Renato para falar sobre a vitória? Boa tarde, Tiger, mais uma vez para você. Boa tarde, Meneghetti. É sempre bom dar boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Vamos ouvir o Renato falando sobre a vitória no Clássico Grenal. Entrevista coletiva depois do 2-1 no último minuto. A gente ouve o técnico do Grêmio. Ninguém ganha jogo com a camisa. O campeonato estadual é um campeonato duro, as equipes se retrancam bastante, se dão poucos espaços e aí você tem que ter a qualidade para entrar na defesa do adversário. Hoje nós pegamos sim um adversário mais forte e a gente se comportou da mesma forma. Buscamos, criamos, fizemos os gols, vencemos. A gente treina para sempre buscar as vitórias, independente de quem quer que esteja em campo. Não importa o adversário. O importante é o trabalho que a gente faz. Eu sempre, e vocês são testemunhas disso, desde que eu cheguei no Grêmio, eu sempre preparo minhas equipes para vencer. Nem sempre a gente vai vencer, mas pode ter certeza que o meu time sempre vai buscar a vitória. E hoje, lógico, fiquei satisfeito não só pela vitória, mas pelo que a equipe apresentou dentro do campo durante os 90 minutos. Marcamos, não damos muitas oportunidades ao nosso adversário, criamos mais uma vez bastante oportunidades e vencemos. É para isso que a gente trabalha. O fato é o seguinte, gurizada, quis ganhar um Grenal. O Grêmio quis ganhar o Grenal, o Renato quis ganhar o Grenal, ainda que isso possa ter significado alguns riscos, expondo o contra-ataque do Inter, que é o ponto forte da equipe colorada. O Grêmio quis ser proponente do jogo e foi merecedor da vitória. O Tiger, o Mano perdeu o Grenal e foi um dos fiadores da derrota colorada. E a gente vai ouvir o técnico do Internacional justificando não só a derrota no Clássico Grenal, como também algumas de suas escolhas, Meneghetti. O vestiário do Inter acabou admitindo a superioridade do Grêmio, mesmo que tenha admitido uma leve superioridade do Grêmio. E o Mano fala sobre isso. Não vai aqui nenhuma injustiça, na minha opinião, no jogo. Acho que as equipes tiveram oportunidade, acho que o Grêmio levemente mais oportunidades do que nós, com um jogo um pouco mais qualificado, ofensivo, de construção final, né? Acho que a diferença esteve aí no Clássico e a gente só não pode levar o gol no finalzinho do jeito que levou, porque não interessa num jogo grande se o adversário tem chance ou se não tem. Nessa hora temos que saber fechar o jogo, foi o pecado que a gente cometeu. Achei que tomamos o segundo gol com muita facilidade e a gente sai com um gostinho amargo por isso. Podíamos ter fechado por 1-1. Achei que o jogo foi bem físico na primeira parte, achei que a gente sofreu um pouquinho nesse aspecto de
de disputa, depois entramos no jogo melhor. É o mérito do adversário, a gente tem que reconhecer. Não foi muito melhor, foi levemente melhor. A gente focou a primeira parte do programa no vencedor, na vitória do Grêmio. É claro que isso está diretamente interligado ao perdedor. E agora a gente está focando em quem perdeu o clássico, no caso internacional, mas vai acabar tangenciando também o Grêmio. E tem, para a gente analisar isso, tem um outro trecho, Tiger Junk, do Mano Menezes, que eu acho que também é importante para o nosso debate aqui. Por favor. Isso, sobre a escolha tática dele na partida. Ele coloca Baralhas no time, com o Johnny também sendo mantido entre os titulares e o Maurício no banco. Ele vai explicar agora, o técnico Mano Menezes, o que ele pensou, o que ele tentou executar com essa formação e o que ele viu de resultado nesse meio-campo do Inter. Todo mundo, em todas as análises, tinha mais ou menos a ideia que nós tínhamos sobre o Grêmio. O Grêmio trazia para dentro do campo, a partir de Vina e Bitelo, 2 meias, que junto com o Cristaldo somavam 3 meias. E às vezes, com a chegada de Luiz Soares, que baixava 4 jogadores num setor de intermediário. Se eu jogo só com 2 jogadores, eu fico com inferioridade numérica. E não consigo pressionar. Porque era necessário você pressionar os jogadores para tomar a bola, para pegar o Grêmio mais aberto, para atacar. Então essa foi a ideia inicial da primeira parte do jogo. Acho que a equipe fez bem a neutralização, na maioria das vezes, aquilo que precisava fazer, mas acho que não usou o homem livre com a mesma capacidade que poderíamos ter usado. Acho que o Pena sempre teve livre no jogo. Porque na medida em que Bitelo subia para marcar René, na nossa saída de bola, eles não tinham um jogador para marcar Pena. Como é que é isso aí, mano, essa estratégia aí? Eu queria tentar entender isso aí. Vamos compartilhar com a imprensa a derrota, é isso. Mas quando ganha, aí não compartilha. Quando a imprensa pede o Pedro Henrique como titular, aí não, aí é mérito do treinador. Tá errado isso aí. Porque senão nós vamos ter que compartilhar outras coisas, premiações também, vamos ter que começar a compartilhar e a fazer parte disso. E aí vamos perder junto e vamos ganhar junto. Então, assim, não adianta jogar a responsabilidade na imprensa, que tem debate sobre isso. Baldasso defendia o meio-campo mais encorpado, abrindo mão talvez do Maurício, botando o Baralhas. Tá bem, a posição do Baldasso, outros divergem, mas não dá para o treinador, que é quem assina o time, assina a vitória, assina o vice-campeonato brasileiro, assina a evolução do ano passado, mas vamos assinar também a derrota no Grenal. A responsabilidade é do Mano Menezes. Então não dá para compartilhar com a imprensa, pelo menos eu penso assim, Baldasso. Eu admiti em todo momento que o Internacional jogasse de forma reativa o Grenal, entendendo o formato do meio-campo do Grêmio. A gente analisa futebol. O Grêmio tem um meio-campo muito povoado e alguma coisa diferente o Mano tinha que fazer. Então eu defendi a ideia dos 2 volantes. E jogar de forma reativa, esperar o Grêmio, deixar o Grêmio ter a bola e aí, sistematicamente, tu retomar a bola e sair em velocidade. Só que isso, efetivamente, não aconteceu. O Internacional tem 2 escapadas no primeiro tempo. O Pedro Henrique não jogou. O Internacional não conseguiu implementar nenhuma transição rápida para se aproveitar do fato de que o Grêmio estava no campo ofensivo com a bola. Não deu certo. A minha visão é que não deu certo não por ter colocado um homem a mais de marcação no meio-campo para tirar o Maurício. Não deu certo pela qualidade dos que estavam em campo, gente. O Baralhas e o Johnny ontem mostraram que não tem capacidade de se pensar em titularidade no Internacional. Os jogadores não têm qualidade. Se fosse o Cuejá e o Arangues, os 2 volantes, teria dado certo. O problema é a qualidade, gente, não é a estratégia. O Mano estava certo na estratégia. O Mano estava certo na estratégia. É uma coisa meio óbvia até. O Grêmio tem 5 meias. Tu não pode jogar com o Maurício, que não marca ninguém. Tinha que fazer alguma coisa. Ah, mas no segundo tempo deu certo quando colocou o Maurício. Gurizada, no segundo tempo, quando colocou o Maurício, o Inter passou a atacar, passou a chegar e deixou também um buracaço atrás, que o Grêmio construiu uma chance atrás da outra, né? Então a estratégia não foi errada. Foi errado não ter jogador qualificado para executar a estratégia. JB. Meneghetti, eu tenho que me controlar para não falar no ar o que eu penso dessa entrevista do senhor Mano Menezes. Então te controla. Então segue o teu conselho para ti mesmo. É bom que tenha esse freio aí. Porque o doutor Cláudio Terra vai ter que me proteger depois. Não faça, não vem nessa. E aí vai ser complicado. Mas o Mano Menezes, tá vendo essa linha aqui, ó? Tá vendo essa linha do meio campo? O Mano Menezes ficou assim, ó. Assim, ó. Ele ficou no limite do aceitável. Eu acho que vai pegar muito mal no vestiário o que ele falou. Mano Menezes
Menezes foi terrível nessa entrevista. Ele foi horrível dentro de campo e terrível fora dele. Eu não concordo em nada com o Baldasso. O Baldasso está defendendo uma tese que ele, por coerência, já dizia antes, mas o Mano Menezes travou todo o time do Internacional. O Internacional com mais um volante, ele botou um volante para proteger o setor e os dois volantes se bateram com o Cristaldo que num toque de letra desmanchou. O Renato foi muito mais técnico. Tem uma frase que ele diz assim, o Grêmio nas últimas semanas evoluiu mais do que nós. Sim, evoluiu, sabe por quê? Porque o Renato achou um time, um jeito de jogar que tu não achaste, meu parceiro. Sabe por quê? Porque tu colocou nos jogadores a responsabilidade de um erro que foi teu. O Mano Menezes foi derrotado nesse Grenal. E ele botou no Pedro Henrique e no Wanderson publicamente. E eu sou o cara que mais defendo aqui que técnicos têm que falar a verdade. Mas a verdade, não falas, vamos dizer, pouco condizentes com a realidade. Não tem nada a ver com a realidade o que ele falou. O Pedro Henrique não jogou bem, claro que não jogou bem. Mas por conta de um time completamente trancado, feito pelo próprio Mano Menezes. Ele é o responsável, ele errou, ele assina, ele foi o derrotado e foi para a entrevista coletiva beirando a palavra que eu quero falar aqui e colocou nos jogadores, sendo que a responsabilidade é dele. Olha, Meneghetti, recentemente ele falou o seguinte, se fosse um português, vou começar a falar com um português de Portugal. Não, meu amigo, porque a imprensa na teoria alivia. Não, pelo contrário, se fosse um português que tivesse feito o que tu fez ontem... Tu estava sendo defenestrado aqui, estava todo mundo enlouquecido. Ele criticou, ele deixou claro que o Pedro Henrique vai ser reserva. O Luiz Adriano é o novo titular do Internacional e o Pedro Henrique foi reserva. Ele fritou. Me dá uma panela da Frigigold aqui. Me dá uma panela da Frigigold aqui. Me dá uma panela da Frigigold. Mano Menezes colocou o Pedro Henrique aqui dentro, ó. Isso aqui é uma fritadeira e o Pedro Henrique está aqui dentro, porque o Mano Menezes botou o Pedro Henrique... Vai ficar bom esse troço, porque o Pedro Henrique é um baita jogador e a panela da Frigigold é maravilhosa, então vai sair daí... O Mano Menezes tem raiva de jogador que vai bem, bom, o Pedro Henrique foi bem e ele mostrou raiva. O Wanderson, gente, o Wanderson é um jogadoraço e ele vai lá e queima o Wanderson dizendo que não aproveitou os espaços, sendo que aí ele diz assim, o Depena, ele falou mal do Depena. Que não jogou nada, né? Não, mas é que não jogou nada porque ele ferrou com o time. Eu vou e aí ele disse que o DP, ele fritou o DP. Pelo amor de Deus, porque eu acho que a crítica tem limite, tá? Eu discordo do Baldasso. A minha surpresa é que tenha batido tão forte assim a derrota no Clássico. Eu vou discordar frontalmente do Baldasso e do JB. Baldasso criticou o Johnny, que pra mim foi do meio campo do Internacional uma das exceções, quem melhor jogou. Eu sou crítico do Johnny, eu acho que ele é um jogador mediano. Né? Eu acho que o Internacional conseguir vender o Johnny vai ser um bom negócio para todo mundo. Então eu discordo do Baldasso. Agora, do JB, eu acho que ele está se excedendo na crítica ao Mano Menezes. Tá louco. Eu acho que o Pedro Henrique, vocês sabem aí, né, do outro lado, quanto eu defendo o Pedro Henrique, faço a brincadeira da seleção brasileira, o que eu acho desse jogador que é extraordinário. Mas ele não foi bem também por culpa dele. Por exemplo, a primeira bola do lance do jogo que ele recebeu, ele tenta forçar um pênalti, vamos falar a verdade, tentou cavar um pênalti, tá bem, é legítimo, é do jogo, vários atacantes tentam, quando ele poderia concluir e fazer o gol. O Depena, que tinha um espaço de sobra, também não jogou bem, também, não só por isso, porque ele estava mal tecnicamente naquele dia. O Patrick foi se achar no segundo tempo, aí sim eu jogo a responsabilidade no treinador, quando colocou o Maurício e distribuiu as ações de armação da equipe. Então, o Mano tem uma parcela de responsabilidade que é grande, na minha opinião, ele é o principal fiador da derrota, agora, não com toda essa raiva que o JB está manifestando aqui. O que me... Assim, ó, eu insisto... É que tu não critica jogador. O Pedro Henrique foi mal no jogo tecnicamente. Não, é que assim, ó, eu sempre tenho... O Depena também. Eu sempre tenho uma tese. Presta atenção. Eu não fiquei nem um pouco incomodado com o Inter ter perdido. O que me enlouquece é o treinador ir para coletivo e falar uma coisa completamente diferente do que aconteceu. É isso que me deixa maluco. JB. Porque assim, ó, peraí. O Busto jogou bem? Jogou. Só dois jogadores. Não jogou bem. Jogou só bem. Mercado e René. Uma partida... René jogou um... Cara, o Wanderson fez uma boa partida. Cara, o Wanderson... Assim, ó, vamos lá. Aí que tá. Então, pra tu ver como nós temos verdades diferentes. Olha só. Por que o Mano não pode dar a opinião dele lá? E aquilo que eu vou discordar, eu discordo. O Mercado e o René, partidaças. Inegável. O Bustos está vivendo de 2022. O Bustos não jogou bem. O Johnny não jogou bem. Jogou bem. O Depena mudou o esquema, não jogou bem. O Baralhas não jogou bem. O Alan Patrick, cara, o Alan Patrick fez o gol.
O Alan Patrick não fez mais nada muito grandioso. Sumidaço. O Pedro Henrique, isolado. O Wanderson, por que a gente tem uma impressão que o Wanderson jogou bem? Porque ele pega na ponta esquerda e vai tentar ele contra o mundo, mas era ele contra o mundo. Tá, JB, mas e aí o que acontece? Se toda a sala de aula vai mal... a opinião dele. Se toda a sala de aula... Não, tu tá dizendo que é que tu tá dizendo que o que o Mano falou... técnico. Não, é que tu tá dizendo que o que o Mano falou não é a verdade. Não é a verdade dele, não, como ele claro, não. Mano, tens todo o direito de falar mesmo que eu não concordo. Eu, por exemplo, concordo com o Mano, tá? Eu discordo de ti. Isso aí, vamos lá, Ribeiro. Absurdo. Hoje o programa JB Filho, o repórter, está demais, né? Depois tu não fala de mim. Hoje tu gastou o teu tempo. Bateu forte hoje. Mas eu te entendo, tá? Às vezes o cara fala de forma exacerbada porque está sendo sincero. E tu está sendo sincero na tua opinião. Embora eu também não concorde em alguns pontos, tá? Porque eu acho que essa história é muito fácil pro Mano. Eu ganho e vocês perdem. Mas acho que ele ganha e os jogadores perdem. O Meneghetti, acho que dessa vez eu vou concordar contigo, né? Os dois têm responsabilidade. Para o bem e para o mal. Para os elogios e para as críticas. Claro. Então, não é só o Mano Menezes que tentou uma coisa que não deu certo. Os jogadores também não conseguiram executar. Obrigado, Ribeiro. Então, assim, me parece feliz. Vou simples, passar uma segunda-feira boa depois desse resposta. Não precisa ficar estressado com isso. É do jogo. Acho que o Pedro Henrique, quando foi testado nesse novo posicionamento, numa zaga mais forte, teve dificuldades. Vamos lembrar, essa não é a posição do Pedro Henrique. Ele está fazendo gol, deu muito certo, contra times menores. Né? Mas num confronto maior ele não conseguiu se achar. Né? Então, como eu sempre digo, tudo tem explicação. O Depena não conseguiu aparecer no jogo. Na minha visão, o desencaixe em razão desse novo sistema não permitiu ao Depena fazer aquilo que ele sabe fazer, que é destruir e construir. Ele acabou não fazendo nenhum dos dois. Gente, isso repercute na hora do jogo. Enquanto o Baldasso vai se posicionar ali para fazer uma nova ação aqui no Donos da Bola dessa segunda-feira, nós estamos com mais de 34 mil pessoas na live do YouTube. Eu quero só ponderar com o JB o seguinte. Tá bem, JB, eu acho até que o Mano na coletiva, em alguns momentos, e eu destaquei um deles aqui, né, na sua arrancada, quando ele para se defender do esquema tático que afundou, jogou a imprensa como parceira nessa escolha. Não, eu não me posicionei sobre isso, o Baldasso posicionou, outros colegas também, tá bem. Agora, JB, a gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores. O Pedro Henrique não fez uma boa partida. Mas eu não tirei. Mas estava isolado. Não, o Luiz Soares não estava isolado. Estava lá na frente também e teve as mesmas dificuldades. Não apareceu em 2 lances que o Soares teve. 2 lances que ele mostra a genialidade dele, mesmo quando é muito marcado. Aquela lateral no primeiro tempo, em que ele acha o espaço, não tem impedimento de lateral, e no segundo tempo, quando ele dá um tapa e deixa o Tassiano na cara do Kehler. Mas eu não posso responsabilizar o Mano pelo gol que o Kehler tomou de fora da área, em que, na minha opinião, ele falhou. Falhou. A única Aí coisa... eu vou jogar no Mano a conta. Meneghetti, a única coisa que eu não concordo ficou fácil. O Mano foi pra coletiva, quando ganha é ele, quando perde são os jogadores. Eu não discordo que os jogadores foram mal. É que, pra mim, os jogadores foram mal porque o Mano Menezes ferrou com o time do Esporte Clube Internacional. Aí vem os erros individuais, o Kehler de fato falhou no gol, o Bustos não tá jogando bem há um tempão, mas assim, o Depena, cara, o Depena é um dos melhores jogadores da temporada, um dos únicos que se manteve. Aí tu diz assim, por que o Depena não jogou nada? O Alan Patrick fez a jogada, nem gosto dessa expressão, mas ele não jogou bem, tá? Porque eu detesto usar, o jogador não jogou nada, parece que tu deprecia o trabalho do cara, não é isso. Desculpa o Depena por isso. Mas a questão é a seguinte, o Alan Patrick estava sendo destaque da temporada, não jogou do mesmo nível. Aí tu vai pensar, por que não jogou do mesmo nível? Será que todo mundo amarelou na arena com 50 mil pessoas? Ou foi o treinador que mudou o jeito de jogar? Uma última aqui, rapidão. O Renato disse que o Renato em uma semana, o Grêmio evoluiu uma semana mais do que eles tinham evoluído, né? Sabe por quê? Portaluppi, Renato. Tem um treinador que trabalhou bem lá na arena. Não teve um treinador que trabalhou bem na Padre Cacique. Obrigado às mais de 37 mil pessoas que estão nos assistindo no YouTube. Estou falando só de YouTube. Fora você que está aí na televisão, espalhado no Rio Grande do Sul, nos acompanhando no Donos da Bola. Não há nada igual em termos de debate esportivo, de tamanho de audiência, de repercussão que os Donos da Bola RS. Muito obrigado pela confiança de vocês. Ainda que vocês não concordem com nenhuma das teses nossas. E faz parte, e as críticas de vocês em condições normais, temperatura e pressão, são sempre bem-vindas aqui conosco. Muito obrigado mesmo. O Tiger, teve encrenca aí de arbitragem dos dois lados. Vamos lá.
Isso aí, tanto o Mano como o Renato reclamaram da arbitragem de Leandro Pedro Voaden, em tons diferentes e em circunstâncias diferentes. O Renato dirigiu mais ao árbitro de vídeo, o Mano, em um âmbito geral, mais a Voaden. No vestiário do Inter, Meneghetti, eu preciso fazer esse destaque, se falou muito de arbitragem e se reclamou muito do lance do primeiro gol do Grêmio. A gente ouve agora o Mano Menezes aqui no Donos da Bola. Que falta que o quarto árbitro viu de Pedro Henrique na bola, que seria um escanteio a nosso favor, o lance imediatamente anterior ao gol que tomamos no primeiro tempo. Foi a única falta que o quarto árbitro marcou no jogo. Kahneman já tinha feito 2 faltas em que Pedro tinha se desvencilhado dele, estava indo em direção ao gol, ele agarrou, não recebeu o cartão. Foi receber cartão na falta no final do primeiro tempo, aos 44, que ele quase atorou a perna de alguém lá, tá? Mas no segundo tempo foi pior, porque tem uma falta na entrada da área, que ele com cartão amarelo já levanta todo mundo junto e não teve falta, porque era na meia-lua. Talvez tenha sido aquela pressão que foi feita sobre o Voaden, sobre a estatística, sobre o cartel. Essa semana ouvi o Voaden sendo entrevistado e o repórter perguntava, mas não te incomoda que vocês... Quando você apita, o Grêmio só teve 2 vitórias. Então, essas coisas vão sendo colocadas no jogo em determinados momentos. Não teve mais falta para a gente. E aí tem um detalhe, uma curiosidade, Meneghetti. As entrevistas, elas foram ao mesmo tempo. E exatamente no mesmo momento, eu estava ouvindo as 2 entrevistas ao mesmo tempo, presente da do Mano e ouvindo a do Renato. Enquanto o Mano falava isso sobre a arbitragem, Renato, do outro lado, elogiava Leandro Pedro Voaden, e a gente ouve o que disse o técnico do Grêmio. Não sei o que vocês vão falar do Voaden, eu achei que ele foi muito bem. Eu só estive olhando os lances rápidos agora no vestiário. Essa é uma opinião minha. Ele esteve muito bem no jogo. Eu achei pênalti no Ferreira. Muita gente vai achar que não. Aí vocês vão me perguntar por que eu achei pênalti no Ferreira. Porque a regra ela é bem clara. O goleiro de natação se joga, quando um goleiro toca na bola e depois toca no jogador, não é pênalti. No replay que eu vi lá dentro do vestiário, o Ferreira toca a bola do lado e em momento algum o goleiro do Internacional encosta na bola. Encosta somente no Ferreira. Aí eu pergunto, como que isso não é pênalti? Como que isso não é pênalti? O goleiro tem que fazer o quê para ser pênalti? Eu tive todo o cuidado de analisar em câmera lenta e ver se o goleiro tivesse tocado na bola, que não seria pênalti. Em momento algum, ele encosta na bola. Ele encosta no jogador. Então não adianta fulano lá na televisão ou na rádio falar, não achei pênalti. Quem entende de futebol sabe que foi pênalti. Não vamos entrar nessa linha. Aí quem entende é quem concorda comigo. Não é essa linha. Entendeu? Vamos respeitar, cada um tem a sua posição. O Mano tem a dele, o Renato tem a dele e cada um aqui de nós vai se manifestar. E não é porque o Ribeiro ou o Baldassi, cada um vai ter uma posição antagônica, por exemplo, que um entende e o outro não entende, que não concorda comigo. Então, vamos respeitar. Isso aí é importante. O Renato, que está sendo elogiado aqui hoje incessantemente, respeite. Quem entende de futebol vai ver que é pênalti. Não. Tem gente que não entende de futebol e vai achar que foi pênalti ou que não foi pênalti. Não tem nada a ver com entender de futebol. Tem a ver com ter a sua opinião e posição. O Ribeiro, por exemplo, ele não entende de futebol, não é porque tem uma posição antagônica minha, porque ele não entende mesmo. Eu também não tenho, mas... Vamos ver, Ribeiro, quero te ouvir. Pênalti, tá? E para mim a explicação para o que alguns analistas tenham, de forma precipitada, terem dito que não foi pênalti, é que demorou muito para a imagem que dava a clara noção de pênalti ter aparecido. Então, eu sei porque eu estava ouvindo o jogo na Rádio Bandeirantes, estava olhando na TV, estava vendo... Eu sou meio louco, né? Eu fico ouvindo tudo ao mesmo tempo. E o analista da emissora que transmite a TV, ele foi muito rápido na sua análise. E aí, quando ele deu, e depois veio a imagem. Que foi a imagem atrás, nós não temos, né? A imagem atrás do gol do Kehler. Essa imagem dá claramente o que o Renato falou. Foi pênalti não dado. A explicação, o Renato... E eu não sei se o VAR tem essa imagem. Eu só queria dizer uma coisa, tá? Foi pênalti. O Kehler não toca na bola e derruba o Ferreirinha, foi pênalti. Mas eu gostaria de ver um compilado, por exemplo, também do Kahneman, agarrando o jogo inteiro sem ninguém fazer nada. Desde sempre, em todos os grenais.
Todos os Grenais, o Kahneman fica agarrando todo mundo o tempo todo e tratam como se fosse normal. O Kahneman tinha que ter tomado cartão amarelo antes, ontem, e teve possibilidade, inclusive, de ter sido expulso pro jogo. E acho que fez uma grande partida e botou o Pedro Henrique no bolso. Não estou reclamando disso. Agora, por favor, né? Tiger quer falar? Diga, Tiger. Eu posso dar um depoimento, ô Meneghetti, porque não tem a câmera, não demorou para ter a câmera, mas eu estava de frente pro lance e a 5 metros do lance. E assim, foi claro o pênalti, tá? Eu falei, inclusive, na jornada da Rádio Bandeirantes, a câmera demorou um pouco, mas foi bem claro que o Kehler ele toca só no Ferreira e antes do Ferreira começar a cair, falei isso na hora na Rádio Bandeirantes, eu estava melhor posicionado que as câmeras e afirmo que foi pênalti, tá? Que bom, excelente. É isso aí. Podia ser o nosso VAR, o Tiger Jank, podia dizer, pênalti pro Grêmio, tal. Mas assim, o Sandro Meirahit era o comentarista de arbitragem, e ele, qual foi a argumentação dele que o Renato até pediu ali na entrevista, dizendo que tinha que argumentar o porquê que não foi e tal. Ele disse que o Ferreira, ele dá o tapa, e aí isso de fato acontece, ele não teria ângulo e nem alcançaria na bola. E aí ele espera o contato. Cara, e o contato verdade, acontece. Porque está em velocidade. Só que, a gente disse que era isso, que não foi pênalti. Não, ele disse que não foi pênalti. Para o Sandro Meirahit não foi pênalti pelo seguinte, porque o Ferreira domina a bola, tirando a bola, já tinha escapado do controle dele, quando ele vê... Tá, eu tô contextualizando aqui. JB. Só que o problema é que há o contato do Kehler, né? Entre as tuas coisas que mais me irritam são esses carteiraços dos especialistas de arbitragem que não entendem porcaria nenhuma. Mas o Baldasso... Velho, é muito simples, é só olhar, né? Tá falando aqui um colorado. Sou colorado, pô. Baldasso... O Kehler não encosta na bola e derruba o Ferreira, é pênalti. Olha só, Baldasso, mas é que assim, eu divulguei uma informação, eu não dei carteiraço nem nada. Eu coloquei que um árbitro chamado Sandro Meirahit, que nas horas vagas disputou uma Copa do Mundo, apitou uma Copa do Mundo. Agora tu tá dando carteiraço. Isso, claro, porque é a credencial do agora cara. tá Eu disse, olha, esta é a visão dele. E esta é a visão do cara que comentou a arbitragem. Ponto. Eu não disse que foi ou não pênalti, eu dei uma informação. O que disseram foi isso. O lance, em primeiro lugar, eu quero dizer que, na minha opinião, o lance é difícil, tá? O lance é difícil, nós temos dúvida. Eu estava ontem no estádio e a posição que eu estava no camarote, embora seja muito alta, é exatamente atrás desse lance. Na hora, eu fiquei com uma impressão de que não seria pênalti. Quando eu cheguei em casa e fui ver a imagem da transmissão, fiquei com a convicção do pênalti agora. Estou reforçando isso. Na minha opinião, foi pênalti. O lance do Pedro Henrique, na minha opinião, não houve a falta. Seria escanteio para o Inter. E acho que o Voaden fez uma estratégia. Ele soltou demais o jogo no começo. A partir do momento que o Inter empata, ele começou a trancar com falta para tentar levar para o empate 1-1. Ele soltou demais. Eu não posso considerar que um árbitro que sonega um pênalti, ainda que seja difícil o lance, que num lance de escanteio, que depois dê o ataque, 2 horas depois o Grêmio faz o gol na sequência. Mas menos importante que isso, mais importante, soltou demais do jogo, deixou de dar cartão para os dois lados e deixou de dar muita falta até os 30 do segundo tempo, que tenha feito uma boa arbitragem. Eu acho que o Voaden não foi bem no Grenal. Diga lá, Ribeiro Neto. Olha aqui, olha só que maravilha, Meneghete. Olha, os caras estão... Vamos rodar mais uma do Renato aí? Essa é boa do Renato, tá? Porque ele foi comedido ontem na entrevista coletiva, mesmo após a vitória no Clássico Grenal, mas teve um momento em que, como o Meneghetti gosta de dizer, ele, de maneira justa, tirou confetes e serpentinas do bolso e jogou pra cima. E a gente ouve o Renato se autocelebrando pela vitória do Grenal. Só se voltar a jogar. Aí eu vou fazer muito mais. Mas muito mais mesmo. Aí, como eu queria estar lá dentro e não ali fora. Fazer mais? O que eu posso fazer mais? Botar minha estátua para jogar também, então. Aí eu discordo. Mas vai me falar o que eu tenho que fazer mais aqui dentro? Bom, aí... Eu fui embora, o Grêmio caiu para a segunda divisão. E teve alguns débeis mentais, podemos falar assim nessa palavra, que culparam o Renato que o Grêmio caiu. Eu culpei, eu montei um grupo que eu ia brigar lá em cima. Aí quando eu fui embora, eles se desfizeram de vários jogadores para botar os garotos para jogarem na hora errada. E os garotos não conseguiram suportar a pressão. Deu no que deu. Essa é a realidade porque que o Grêmio foi para a segunda divisão. Então, alguns podem me criticar à vontade, mas esses alguns, eles não criticam o trabalho, eles não são profissionais, eles criticam o Renato. Eu vou muito bem, obrigado com a torcida, e ainda bem com a maioria de vocês. Tá, mas só deixa a teimosia do Thiago Santos de lado, tá, Renato? E bola pra frente. Ribeiro Neto, fala um pouquinho aí sobre esse confetezinho do Renato. Eu fico um pouco constrangido, tá? Por quê? Eu fico constrangido porque... Mas ele é o Grenal, ele tem que fazer isso. Não é isso assim. O Renato tá na dele. Perfeito. Eu fico constrangido com a caquete.
Não. Isso aí Por justiça, me não eram é uma jornalistas. questão muito pessoal minha, tá? Não eram Eu jornalistas. também eu sou velho, eu sou outra geração, tá? Para mim jornalismo não é isso aí. Desculpem, eu não sei nem quem é que estava lá. O Renato tá? fez uma crítica ali aos ex-dirigentes do clube, é isso? Ele falou débil mental e tal. Eu não sei se para quem foi o débil mental, mas ele tem uma bronca muito grande com o Denis Abraão, por exemplo. É, Só pode assim, ser. ó, para não deixar passar o que o Ribeiro falou. Vai. Não eram jornalistas. Tá? E aí, por justiça, Tá. os que estavam, eram conselheiros que estavam lá, convidados pelo Grêmio, beleza, mas não era jornalista que estava lá aplaudindo que a galera estava fazendo o seu trabalho. No YouTube, tá Igor Junk, mas tem antes uma mensagem do JB para quem tá em TV e canal aberto. É isso aí, aqui no YouTube você fica comigo no pós-Grenal. Torcida gremista tá feliz, só tem gremista no chat, cara. Só tem Grêmio no chat. Que loucura. Vamos lá. Donos da Bola RS tem 34 mil pessoas olhando pra minha carinha. Um beijo pra cada um de vocês. JB tá de cabeça inchada hoje ou me enganei? Deve tá. O JB com aquele melão daquele tamanho, tá sempre de cabeça inchada. Igual o Baldaço, Matheus Dávila, todo mundo de cabeça inchada. JB, cadê o baile? Diz o Gent. Não teve baile dos gaiteiros. Renato, faça favor de entregar a titularidade ao João Pedro, diz Eduardo Pereira. Verdade, mas diga-se de passagem, se não fosse Fábio, o Inter teria aberto o placar com Bustos. Fábio salvou o Grêmio naquele momento. Baita programa, diz o Maurício Rocha. Tamo junto, Maurício, vamos nessa. Tiger, o teu time tá pronto, meu time é o Frankfurt em Camaquã, tá na semifinal da Prainha, vamos pra dentro deles. Beijo pro Misael, pro Otávio, pro Toninho, pro Diego, vamos pra dentro deles, vamos ganhar. Meu time é o Frankfurt. Tiger, JB é colorado? Às vezes. Tiger, comemorou muito ontem, né? Cara, eu trabalhei muito ontem. Hoje o Guerreiro tá liquidado. Pós-Grenal, cara. Pós-Grenal, pode saber. Se tu entrar numa redação de esportes, no dia pós-Grenal, na manhã pós-Grenal, é uma ressaca. Hoje eu cheguei, tava o Diogo atirado num sofá, o Caliel e a Michelle, os produtores, dormindo em cima do computador, o Paulinho tomando café energético. Eu cheguei mal, quase dormindo. Cara, é uma ressaca pós-Grenal, porque no dia do Grenal a gente dá vida, cara. Pô, eu trabalhei, saí de casa 9h30 da manhã, cheguei em casa 3 da manhã. Isso é Grenal, irmão. E pós-Grenal é ressaca. É quando passa aquela tensão, dá aquela relaxada porque o trabalho deu tudo certo. E aí no outro dia tu tá sempre meio baleado. É a ressaca pós-Grenal, ela é normal. Tá feliz, Tiger? Tô feliz, cara, tô feliz. Claro que tô. Vamos lá. Salve pra Camaquã, tamo junto. Tiger, tem PH frito hoje? Não, o cardápio hoje tem frango. Ao molho mostarda. Tiger, faz um mano a mano do Grenal. É uma boa, né? Um mano a mano. Quem atuou melhor, Kehler ou Adriel? Mas aí os do Grêmio levariam vantagem quase todos, né, cara? O Grêmio ganhou o jogo. Calma, Paulinho. O Inter não ganhou, Voaden não foi bem, diz o Felipe Tesch. É isso aí. Se tivesse ganho, quem ganha não reclama, quem perde reclama. É sempre assim. Tiger, o Kehler foi o culpado pelos 2 gols? Eu não achei. Tá? Eu não achei. Mas o pessoal da bancada ali, por exemplo, o JB e o Meneghetti acharam. Tem costela hoje de almoço? Não, não tem. Baldasso tá derrubado, tá? Baldasso trabalhou muito ontem, assim como todos nós, e também ele tem a questão emocional envolvida, né? Rango, hoje é frango ao molho mostarda. Tiger, manda um abraço pro meu pai. Não mando. Sacanagem, rapaz. Se o PH frito foi na Frigigold, o JB entrou na panela de pressão. Pode ser. Tiger, é nosso ou deles? Depende do dia, cara. Depende do dia. Eu sou um ser muito superior pra torcer pra Grêmio ou Inter. Humildemente. Falou, gente. Beijo.
colocar aí, Paulinho Pires, o resultado final da nossa enquete interativa sobre quem teve o protagonismo, por que o Grêmio venceu o Grenal. Tem mais time, mais da metade, 51%. O grupo é melhor, 12%. Erros de Mano Menezes, 20%. Renato pensou melhor o jogo, 17%. Achei que essa alternativa aí teria um percentual maior. Lembrando que hoje às 7 da noite tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, Donos da Bola Radio, na FM 94.9, no canal do YouTube Esporte Band RS. A gente está de volta aqui na TV amanhã ao meio-dia e agora o comando é com o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Graças a Deus, tudo em ordem, começando uma ótima semana, desejando a você e a todos os integrantes dessa equipe campeã aí, que Deus os abençoe. E só uma perguntinha, Meneghetti, quem é que venceu aí o bolão do Grenal? Diogo Rossi, matou na mosca. Diogo Rossi, o ex-gordinho. Se deu bem, tá com os pila no bolso. Que maravilha, que coisa, hein? Vou pedir emprestado agora, eu sei para que eu vou pedir o dinheiro emprestado essa semana. É a hora. Mota, grande programa, viu? Valeu, Meneghetti, grande Meneghetti, agora é comigo, gente, segundona.